cara inchada. Eu te amo no amor de Jesus. Uau. Ficou bom essa disposição aqui, ó. O meio ficou livre, aleluia, pra gente correr hoje, pular, dançar, aleluia. Amados, quero deixar uma palavra de reflexão para nós. Antes eu queria agradecer mais uma vez, pastor Luizinho, obrigado pela honra, pelo carinho da sua família. Pastora Meire, convite, a honra de estar mais uma vez ministrando juntos. E tantos anos, né? Mais de 20 anos servindo ao Senhor, junto com a Batista Ágape. E quero agradecer toda a honra, todo o carinho. Obrigado. Nós amamos vocês. Quero agradecer a todos os pastores, pastoras, que vieram de tão longe, né? Pastores e pastoras que deixaram suas casas, sua comodidade, para estar aqui nesse acampamento, nesse congresso, seminário de louvor e adoração, de levitas. Que Deus possa abençoá-los, em nome de Jesus. Tenho certeza que o galardão vai ser grande, amados. O galardão vai ser poderoso, em nome de Jesus. Muito suco de cajá e acerola lá no céu, aleluia. Oh, irmãos, estou tendo muitas visões, aleluia. Vai ter um rio, os 4 rios do Éden, lembra do jardim do Éden? Os 4 braços daquele rio. Um deles vai ser as águas de cajá fluindo, aleluia. E nós deitados na boia celestial, bebendo a água, o suco de cajá. Ei, irmão, o céu vai ser poderoso. Se eu fosse você, eu não abriria a mão do céu. Uau. Meu Deus. Crente só fala em comida. Acabamos de tomar café. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. É Mateus capítulo 16. No versículo 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ó Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada não é um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e assim nós a reconhecemos, Senhor. Ela não precisa ser mudada como estão dizendo por aí. Ela não precisa ser reescrita como estão dizendo por aí. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra escrita sim por homens, mas inspirada pelo Teu Espírito. A cada vírgula, a cada ponto. Por isso nós nos submetemos a esta verdade como uma verdade absoluta para a nossa vida. Que ela possa iluminar os olhos do nosso coração nesta manhã. Como Paulo orou no capítulo 1 de Efésios, dizendo: eu oro por vocês, cristãos em Éfeso, para que Deus envie o Espírito de sabedoria e de revelação, e que os olhos do vosso coração sejam abertos, para que compreendais o propósito na qual foram chamados. Pai, que os olhos do nosso coração sejam abertos, que os olhos do nosso coração sejam abertos para as verdades reveladas por esta palavra. Não queremos a letra, porque a letra por si só ela mata. Não queremos uma boa informação, dizer olha que legal, uma boa palavra.
Nós queremos a palavra revelada e testificada, rema nas nossas vidas. Como tem sido dito aqui, a tua palavra é viva e ela é eficaz, Senhor. Fala conosco, Pai. E prometemos continuar tributando a Ti honra, glória e toda adoração, em nome de Jesus, amém. E quem pode dizer amém? Até que horas eu tenho, Meire? São 9h30. Pode ir, você me dá uns 10 minutos, está acabando. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Querido, esta é a verdade da igreja gloriosa de Jesus, a igreja universal de Cristo. Quando eu falo igreja universal, você me entende, amém? Uau! A igreja universal de Jesus. Esta é a verdade e os fundamentos desta igreja gloriosa e poderosa. Diga assim: eu faço parte e eu sou esta igreja gloriosa. Não, mas diga com mais fé: eu sou esta igreja gloriosa. Sabe, querido, nós não estamos sendo edificados por mãos humanas. Você não está sendo edificado, ministro de louvor, levita do Senhor, sacerdote do Senhor. Nós não estamos sendo edificados por mãos humanas. É isso que alegra o meu coração a cada dia, é saber que eu não estou sendo edificado por mãos humanas. Não são os meus pastores que estão edificando algo na minha vida. Jesus diz: eu mesmo edificarei a minha igreja. Jesus é quem começou a edificar. Na segunda, na terça, não lembro, quarta, quinta, eu acho que eu chutei. Eu falei para Flávia: eu vou levantar no domingo, porque domingo é um bom dia para aceitar Jesus, aleluia, no culto, né? Mas eu não lembro direito, mas achei fantástica essa canção, fazia tempo que eu não ouvia. E no dia que você aceitou Jesus, Ele diz: eu comecei a edificação. Eu comecei essa edificação. Por isso a Bíblia diz, o profeta Amós diz: restaurarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E essa profecia de Amós, ela é citada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, dizendo: eu levantarei, eu edificarei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Querido, eu e você estávamos caídos, nós estávamos perdidos, nós estávamos escravizados pelo pecado, nas mãos de Satanás. Nós estávamos sem rumo, sem direção, sem esperança, sem fé, totalmente enfermos, doentes, rejeitados, órfãos. E então o amor de Cristo nos alcançou, aleluia, uau! O amor de Jesus me tocou, te tocou. E este amor naquele dia nos fez dizer: Senhor, eu me rendo ao teu senhorio. E eu confesso, como diz Romanos 10, 9 e 10, aquele que confessar com a boca e crer no coração Jesus como Senhor e Salvador, esse está salvo. Quem fez essa oração um dia? A partir de então Ele se torna Senhor, Ele se torna o Rei da glória nos nossos corações, o nosso Salvador. E então Ele começa uma edificação. Diga assim: eu ainda estou sendo edificado. Vira para o seu irmão e diga assim: tenha paciência comigo, porque eu estou em reforma. Uau! Não, faltou uau, uau. Diga para o outro irmão do lado: você também está em reforma. E meu irmão, toda reforma é uma bênção, sim ou não? No final é uma bênção, mas durante a reforma só misericórdia. Durante uma reforma você vai encontrar madeiras no chão que tem aquelas farpas que entram na pele, na sola do pé, que você não consegue mais andar. Aquele fiapo de madeira que entra, aquele prego que está com a pontinha virada para cima e você pisa e você arranha o joelho. Meu irmão, reforma uma bênção, uma poeira. Diga para o seu irmão do lado: é assim que eu estou hoje, aleluia. Uau! Mas diga assim: Jesus está me edificando. Eu edificarei a minha igreja,
Eu edificarei uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma igreja gloriosa. E querido, Jesus diz: eu não só vou edificar a minha igreja, mas eu quero trazer um decreto sobre essa igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Não, se você fosse mais pentecostal, você ia dar um glória a Deus, aleluia. Jesus está dizendo não só o benefício de eu estar edificando, fique tranquilo, eu estou no controle de tudo. Você não está vulnerável às circunstâncias da vida. Você não está solto ao léu como um vento que sopra e não sabe para onde vem e vai. Você não é uma fumaça de uma chaminé que sai uniforme e de repente ela vai se dissipando e se perdendo a sua forma. Deixa eu te dizer, Jesus está no controle, e Ele diz como um decreto celestial do reino de Deus: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja, e o diabo não tem poder sobre esta igreja gloriosa e viva. Eu fico doido, pastor Luizinho, eu fico doido, como a pastora Meire confessou ontem, eu confesso nesta manhã, quando um irmão chega para mim e diz: pastor, ora por mim, aquela cara, falo: pelo que você quer que eu ore? Ai, pastor, sabe de uma coisa, o diabo tem feito misérias comigo e lá em casa. Meu irmão, nessa hora me dá um negócio, me dá vontade de pegar o cabo do microfone. A pastora queria matar, eu já quero enforcar, aleluia. Ela está no nível um pouco mais, dá vontade de enforcar. 10 anos de igreja e o diabo está fazendo miséria na sua vida. 1 ano de igreja e o diabo continua fazendo miséria na sua vida. O diabo não tem poder de tocar a vida de um cristão. Os demônios não têm autoridade de tocar a vida de um cristão, porque é um decreto. As portas do inferno, não foi eu, não sou eu, não é o pastor que está dizendo, Jesus é quem está dizendo. Eu não só estou edificando uma igreja poderosa e gloriosa neste reino dos céus, neste reino de Deus, eu agora trago um decreto: as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela. Se você, meu irmão, crê nisso, aplauda Jesus, porque você é a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. Aleluia. Uau. Ele diz: não só isso, mas eu dou as chaves do reino dos céus. Eu dou as chaves do reino. Já que estamos falando do reino nesse tempo, eu dou a chave do reino para quem? Para qualquer um que declara Jesus ou Deus. Não, é para esta igreja viva e gloriosa. E chave serve para quê? Para abrir e fechar. O que essa igreja liga na terra está ligado nos céus, e o que ela desliga na terra está desligado nos céus. E se fala de uma igreja que tem o governo, o reino de Deus, o governo, o direito legal do governo de Deus se manifestar, da autoridade de Deus se manifestar. Isto é o reino dos céus, isto é o reino de Deus, aonde uma igreja se levanta para ser e fazer a diferença, aonde as portas do inferno não prevalecem, os demônios fogem, aonde os inimigos não permanecem, aonde a igreja chega, aonde você chega, o tabernáculo de Deus chega, aonde você chega, a presença de Deus chega, o Espírito de Deus que habita em você chega. Por isso Paulo diz em Coríntios, a gente fica vislumbrado dizendo: uau, a glória que Moisés recebeu lá no cume do monte, quando ele passou tantos dias na presença do Senhor, e ele desce, a seu rosto brilhava com a glória. E Paulo diz: esta glória foi linda e poderosa. Uau. Mas Paulo diz: ei, em Jesus vocês não conseguem dimensionar o tamanho desta glória que habita dentro de vocês. A glória de Moisés durou alguns dias e ela foi se dissipando,
e o seu rosto voltou à normalidade. Mas deixa eu te dizer, Paulo diz, a glória interior, a glória que está dentro de você, através do Espírito de Deus, da presença real de Deus na sua vida, ela não se dissipa, ela não passa depois de 40 dias, ela não vai embora no meio das lutas, ela não se dissipa ou diminui em meio às tempestades que enfrentamos. Esta glória é permanente, esta presença é real, e esta autoridade de Deus que está em nós. Por isso, onde você chega, esta glória chega. Uau! Fala para o seu irmão: você está sendo edificado pelas mãos de Jesus. Por isso, se seu irmão falhar um dia, não aponta o dedo, não pisa nele, não acaba de matar ele. Os religiosos gostam de fazer isso. Pastor, você viu o Instagram da irmã do louvor? Ele estava no barzinho ontem. Irmão, para de levantar o dedo, para de acabar de pisar nele. Ele está precisando de alguém ir lá no barzinho, sentar com ele na mesa e dizer: meu irmão, eu vim aqui só por sua causa, porque você é importante para Deus, você é importante para mim. E não importa o seu estado hoje, não importa esse ambiente que a gente está aqui, eu vim aqui te socorrer e te abraçar, porque o teu lugar não é esse, o teu lugar é no altar, e você resgata aquela vida. Ei, amados, estamos sendo edificados. Não há perfeição em nenhum ministério de louvor, em nenhum ministro levita do Senhor, não há perfeição. Por isso tenha paciência, porque estamos sendo levantados como esta igreja dos últimos dias gloriosa. Não dá tempo de ler, mas em Efésios diz que essa edificação é para nos santificar, nos aperfeiçoar, para nos purificar, nos limpar, para que essa noiva se apresente como uma noiva gloriosa diante do noivo, e o noivo está voltando. Vou repetir: o noivo está voltando. Cara, tá muito mais macho, né? Aqui vocês falam macho, lá é cara, a gente fala cara, macho. E para as mulheres fala como? Fêmea. Macho também. Opa. Mulher, é mulher. É mulher. Onde eu estava? Eu falo essas coisas, eu me perco. Jesus está voltando. Obrigado. Uau! Jesus está muito perto, gente. A Bíblia diz que os céus retêm Jesus até que toda a profecia se cumpra. E toda a profecia será cumprida através desta igreja que está sendo edificada. Uma geração de jovens que dizem e entendem: eu sou igreja, eu não sou mais escravo, eu sou uma igreja viva. E Ele nessa edificação está tirando as nódoas, todo nódulo, tudo aquilo que atrapalha. Ele está nos curando e nos limpando a cada dia. A cada dia. Ontem você recebeu o toque do fogo do Espírito de Deus. Quem recebeu, diga amém. Não é só para você dizer: eu estou cheio do Espírito, eu estou como uma tocha nas mãos de Deus. O fogo de Deus, quando nos toca, o fogo purifica o ouro. O fogo purifica o ouro. Um dia chegaram para um ourives e perguntaram a ele: como é que você coloca a prata e o ouro dentro do fogo da fornalha e deixa lá derretendo? E ele diz assim: porque nessa temperatura alta do fogo, a purificação desses metais. O ouro, quanto mais fica no fogo, mais ele é purificado, mas a prata tem o momento certo de tirar do fogo. Uau! E então perguntaram a ele: como o Senhor consegue discernir a hora certa de tirar a prata? Porque senão ela escurece. Ele diz: todas as vezes que eu olho e o reflexo da minha imagem é tão clara e nítida, então está na hora de tirar a prata do fogo. Está pronta e purificada.
Quem está entendendo o que eu estou dizendo pelo Espírito do Senhor? O fogo nos purifica para refletirmos uma imagem que não é nossa no altar. Quando eu pegar a minha guitarra, as baquetas nas minhas mãos, pegar o microfone, eu não quero refletir Rogério, eu não quero refletir 10 anos de conservatório de música. Eu quero refletir Jesus. Eu quero refletir Jesus no acorde que eu der, no som mais lindo que eu puder fazer, naquele arranjo, quebradeira toda, mas que passa Jesus, que deixa o rio de Deus fluir, aonde você está refletindo Jesus. Essa edificação tem propósito, para nos preparar para esse grande tempo e esse grande dia. Deixa eu te dizer algo, amado e amada do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 2. Corre lá, por gentileza. 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2. Quem achou, diga uau. Ontem o irmão foi me dar tchau, ele em vez de dar tchau, ele falou uau. Falei, ô glória. 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. O que Pedro vai expressar nesse texto, diante de todo um contexto? Porque texto fora de contexto é pretexto para qualquer afirmação. Cuidado com o que você ouve nos dias de hoje. Pedro está falando sobre essas nódoas, que Paulo disse que Jesus está edificando, limpando, curando. O Espírito do Senhor está edificando uma igreja pura, santa, gloriosa, vitoriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. E então agora o apóstolo Pedro, ele nos mostra o que são essas manchas, esses nódulos, essas áreas que Jesus está curando, limpando e nos edificando. E receba pela fé, querido, nesses dias muitas dessas manchas foram limpas nas nossas vidas, na minha, na sua, nas nossas vidas nesses dias. Você crê nisso? Que você sai diferente por aquelas portas daqui a pouco? Daqui a algumas horas nós sairemos, nunca mais seremos os mesmos depois deste encontro. Tudo isso porque Jesus está nos edificando. E olha coisas que Ele nos limpou nesses dias. No versículo 9: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões, menosprezam qualquer tipo de governo, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamamente na presença do Senhor. Esses todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para essa destruição, falando mal daquilo em quem são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, e se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Para um pouquinho aqui. Se a gente ler só esses versos, no versículo 9 Pedro começa a descrever quais são as manchas, as máculas, tudo aquilo que esse Jesus está limpando, curando, libertando. Nós somos levitas que não vivemos mais estas marcas. Eu posso ouvir um amém? Nós saímos daqui hoje curados e libertos, santificados, purificados por Deus, nestas áreas,
Mas eu vou dizer sem medo de errar, o que tem de levitas e ministério de louvor, que as marcas não são do Espírito de uma edificação santa de Cristo, mas são marcas carnais que a gente encontra no altar. A Bíblia diz que esses, não dá tempo da gente destrinchar todos, mas só no verso 9 a Bíblia diz que eles andavam segundo na carne. Meu irmão, que tem de levita fazendo solo na carne, meire. Você conhece quando um solo é no Espírito, pastor Luizinho, e quando um solo é totalmente na carne. Um dia eu estava sentado naquelas igrejas que o pastor fica sentado no altar, e eu estava do lado do baterista e do guitarrista, e a caixa de som na minha orelha, aleluia. Uau! Eu acho que eu perdi um pouco de audição nesses anos de igreja, pastor Luizinho. Eu estou pedindo restituição de Deus por causa de alguns levitas, aleluia. E eu sentado ali, pronto para pregar, e na hora do louvor, aquela música de celebração, e glória a Deus pela celebração que devemos fazer ao Senhor. Eu ali do lado, aí no meio da música tinha um momento dos solos, como houve aqui. E aí meu irmão, eu estava lá do lado, e o baterista virou para o guitarrista e disse: vai lá, agora é a sua vez. Meu irmão, ele fez aquela perna dobrada assim, que parece que está com dor de barriga, que ele dobra assim, e ele pôs a guitarra. O Netinho sabe o que eu estou dizendo, aleluia. Irmãos, deve encontrar muitos guitarristas por aí, né, Netinho? E aí ele pôs para baixo, e ele falava. Aí o baixista que estava próximo diz: olha lá, a galera está te olhando. Meu irmão, e eu só olhando aquilo e ouvindo aquilo. Aí o guitarrista, depois do solo, a dor de barriga passou, ele voltou ao normal. Aí ele falou para o baterista: vai você agora. Aí ele rodava a baqueta, sabe, mania de baterista, rodava assim, dava no pá, e meu ouvido fazia uau. E meu irmão, ele pá naquele prato, e as jovenzinhas todas da igreja na primeira fileira, meire, olhando, e eles olhando para as meninas da igreja. Mas se apaixonam, as mulheres de Deus se apaixonam, os jovens de Deus se apaixonam por matérias espirituais, não carnais, porque todo tipo de carnalidade vai te levar à carnalidade. A Bíblia diz que eles andavam na carne, eles andavam e praticavam e viviam e amavam a sua carne, andavam nas suas imundas paixões. A Bíblia diz que esse tipo de homem e mulher, eles menosprezam qualquer tipo de governo. Eles são atrevidos. Ei, o seu pastor foi levantado por Deus. Não foi um homem que colocou ele lá e dizendo: assume uma igreja. Deus o colocou ali. Para de ser atrevido. Para de bater de frente. Eu não sei se eu volto a pregar aqui mais, irmãos, depois disso, mas eu vou falar, aleluia. Obrigado, pastor. Pelo menos um falou volta, aleluia. O principal, aleluia. Agora eu vou continuar. Um dia, meu irmão, na gravação de um CD lá da igreja, nós fizemos todo um programa para fazer essa gravação ao vivo. Alguns irmãos ouviram ontem. Em 2006 isso, faz tempo. Naquela época, fazendo uma produção ao vivo, que trabalheira foi. Eu fiz um cronograma financeiro, era mais de 50 mil reais para fazer. Na época era muito dinheiro, hoje já deve ser um. E meu irmão, eu fiz como pagar sem prejudicar a igreja, ensaios, toda a questão de gravações, e enfim, tudo. Deu uma apostila assim, apresentei para o meu pastor. Falei: pastor Willy, pastor, é hora da gente gravar, o ministério de louvor está aí fluindo, vamos para cima. Meu irmão, todo empolgado. E eu falei: ele vai ver o projeto, ele sempre amou louvor e adoração, tá junto. Meu irmão, ele pegou a apostila, começou a folhear. Ele falou: Ele falou: sabe, Rogério, ainda não é hora de gravar CD. Meu irmão, imagina, a corda do microfone de novo apareceu na minha mente.
isso que eu gosto de pregar no microfone sem fio, aleluia. Eu falei, não. Será que meu pastor não entende de louvor? Será que ele não entende que é hora da gente gravar? Todo o ministério pronto para gravar e tudo. O não do seu pastor muitas vezes é para que Deus possa descortinar, abrir as cortinas do seu coração e mostrar as verdadeiras intenções do que você quer fazer. Não é para o seu mal um não de um pastor, é porque Ele te ama. Então Deus me mostrou tantas coisas no meu coração naquela época, que não era tempo de gravar. Mas quantos são atrevidos, como a pastora Meire testemunhou ontem, o meu pai, uma unção tremenda, e ele para no meio da música, sobe e começa a falar de ofertas. Já viu o pastor fazer isso? Dá vontade de ir. Uma autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual. O verso 9 diz: eles não temem difamar autoridades superiores. Levitas que não têm medo de fofocar nos bastidores. Sai o guitarrista e o baterista e o baixista da Meire, né? Sai lá com o contrabaixo nas costas. Vamos fazer um seminário de cura interior só para baixista, fica tranquilo, é amanhã. E eles saem da igreja falando mal do pastor, falando mal do líder. O líder tinha que escalar aquela back. Você viu que ela desafinou? Você viu que não deu certo o arranjo? Você viu que não saiu nada como a gente ensaiou? Eles são atrevidos, arrogantes. A Bíblia diz: não temem difamar autoridades. Uau! A Bíblia diz que os seus olhos estavam cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando as suas almas, inconstantes. Esses levitas inconstantes. Pastor, conta comigo. Uau! E o pastor diz: então conta. A primeira luta que ela passa, cadê ela na igreja? Cadê ela na escala? Isso não acontece no Nordeste. Cadê ela na igreja? Aí o pastor vai atrás, deixa as 99, vai atrás. Irmã, você sumiu, você falou que podia contar. Sabe, pastor, está tão difícil. São inconstantes, não conseguem permanecer fiéis no pouco, não conseguem permanecer fiéis no momento da batalha que você está enfrentando no casamento, na luta com seus filhos, a luta financeira. Não conseguem permanecer fiéis a Deus, ao chamado de Deus, no altar de Deus. Nós poderíamos citar tantas coisas aqui, mas diga assim: eu estou sendo edificado por Jesus. Diga assim: eu estou em reforma, sendo levantado como uma igreja gloriosa. Uau! Posso ouvir um amém? Volta um pouquinho de 2 Pedro, vai para 1 Pedro agora. Esse mesmo Pedro que diz que há tantas deformidades, esse Pedro que fala de tantas lutas. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Olha só a palavra edificação novamente. Sois edificados o quê? Alô? 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vós sois edificados casa espiritual. Para quê? Para serdes? Não entendi. Para serdes? É apenas sacerdócio? Ele tem que ser santo. Diga assim: sacerdócio santo. E olha só, essa edificação e esse sacerdócio que é santo, ele vai conseguir. O propósito disso, dessa edificação, é a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha um pouquinho para cá, deixa aberto aí. Nós só vamos sacrificar no altar sacrifícios de louvor e adoração
que é fruto de lábios que confessa o seu nome, diz o autor da carta aos Hebreus. O verdadeiro sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse sacrifício que agrada a Deus, diz Pedro, só vai ser aceito por Deus se esse ministro estiver na condição de um sacerdócio real e continuar sendo edificado por Jesus. Por isso, meu irmão, se tiver congresso de cura na sua igreja, não perca ministro de louvor. Eu sou ministério de louvor, eu não participo. Meu irmão, não perca ministério lá, um congresso de libertação. Vá lá, meu irmão, porque Deus está nos edificando. Deus está nos edificando sacerdotes reais, santos. E Ele não para aqui. Olha o que Ele diz agora um pouquinho mais para frente, no versículo 9, perdão. Vós, porém, sois o quê? Não, vamos ler juntos bem alto, versículo 9, mesmo que sua versão seja diferente, vamos lá, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Vós sois a nação santa, vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide a sua glória com nenhum outro Senhor, com nenhum outro Deus. Ele quer a exclusividade desse sacerdócio. Você é um profeta, você é um sacerdote no altar de Deus, que está sendo restaurado, curado, transformado. Sabe para quê? Para que essa carta viva, como falamos na primeira noite, todos possam ler. Eu conheci a irmã, e ela não era fácil, mas como ela está diferente. Olha só como ela ministra diferente. E não é só no altar não. Eu estou acompanhando o dia a dia dela. Jesus está edificando a vida dela como um sacerdócio real e santo. E é por isso que ela pode sacrificar sacrifícios a Deus por intermédio de Jesus, e Deus aceita. Diga assim: eu sou um sacerdote real, santo, sem defeito, em nome de Jesus. Pastor, o que Deus está restaurando? Quais são as áreas de um sacerdócio levítico que Ele está restaurando? Abra comigo ao último texto que eu vou ler. A gente está indo para o fim. Levítico capítulo 21, por gentileza. Abra a sua Bíblia lá comigo. Levítico capítulo 21. Antes do versículo 1, neste capítulo, há um subtítulo, ou há um título. O que está escrito na sua Bíblia antes do versículo 1 em negrito aí? Leis para o sacerdote. Tem alguma outra versão? Punições para o pecado. Levíticos 21. Oi? 21. Levítico 21. Leis acerca do sacerdócio. Olha para cá um pouquinho. Deus agora vai mostrar quem é que poderia ministrar no seu santuário. Uau! Deus agora vai dizer: olha, eu aceitarei e não aceitarei esse tipo de sacerdócio ministrando para mim. Já estamos fundamentando coisas aqui. Primeiro, quem é que está edificando a igreja? Jesus, não são mãos humanas. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Aonde as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. Aonde o que esta igreja liga na terra está ligado, e o que ela desliga está desligado no céu. Vimos Pedro mostrando muitos pecados, nódoas,
muitas manchas, rugas, que esse Jesus está limpando nesta igreja gloriosa. Para quê? Para cumprir um propósito de permanecermos como nação santa e exercer um sacerdócio real, santo, cumprindo aquilo que está em Apocalipse, no capítulo 5, verso 10, porque Deus constituiu um reino, já que é o reino de Deus, um reino de reis e sacerdotes. Todo o reino de Deus, ele é constituído de reis e sacerdotes. Estamos falando do reino de Deus esses dias. Para permanecer neste reino, para fluir no reino, para entrar no reino, é necessário uma identidade. Essa identidade Jesus está edificando, uma identidade de sacerdotes santos, sacerdócio real. Pastor, quais são as áreas que esse Jesus está trabalhando? Primeira delas, olha o contexto. Deus fala aqui com Moisés: Moisés, cuidado quem você vai levantar como sacerdote para ministrar. Meu irmão, não caia nessa coisa, porque toca um instrumento, tem que estar no ministério de louvor. Cuidado com isso. Porque ele canta muito bem afinado, ele tem que estar no ministério de louvor. Quem diz que ele tem que estar lá? Há uma diferença de aptidão para a música e um chamado, como ouvimos ontem, que carrega a natureza de Jesus. Uau, isso é profundo, irmão. Sabe por que muita guerra? Vimos ontem à noite, ministério de louvor e adoração é frente de batalha. E quando a pessoa está no lugar errado, o diabo não perdoa. Por isso, muitos sofrem, padecem. Mas você que tem o chamado e a convicção, pastora ontem fez várias vezes o apelo. Quem tem convicção desse chamado? Quem tem convicção desse chamado? Tem alguém que tem dúvida desse chamado? Porque se tivesse, nós gostaríamos de te aconselhar, orar por você, te instruir na palavra, se é ou não é. Mas quando um homem e uma mulher entende, esse é o meu chamado, irmãos, como falamos ontem, você é um profeta do altar de Deus. Deus peleja todas as batalhas. Essa batalha não é vossa, mas é do Senhor. Não temas os inimigos, porque cada vez que ele se levantará para cair. Você cortará a cabeça de Golias todas as vezes dos gigantes que se levantarem, e carregará nas suas mãos a cabeça de Golias. E todos vão perguntar de quem que ele é filho, de quem que ela é filha. Sabe o que você vai dizer? Eu sou filho de um Deus que é o meu Pai, e eu conheço porque eu vivo numa intimidade profunda com Ele. Porque adoração é muito mais do que cantar e tocar. Adoração é intimidade com Deus, relacionamento com Deus, vida de prostração diante de Deus, conhecer o Deus que eu adoro. Eu sou filho do Deus que disse: diga que eu sou o grande, eu sou o que sou. Eu sou o Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu sou o Jeová Savaote, o Senhor da guerra. Eu sou o Jeová Shalom, o Deus da tua paz. Eu sou o Jeová Tsidkenu, a tua justiça. Esse é o teu Pai, que eu carrego a cabeça dos inimigos, porque eu fui chamado para servir num sacerdócio santo. Olha o que Deus fala com Moisés agora, verso 16. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações em quem houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do meu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como o homem cego, coxo, de rosto mutilado, desproporcionado, o homem que tiver o pé quebrado, a mão quebrada, o corcovado, o anão, ou que tiver a bélida no olho, o sarna ou impinges, ou que tiver o testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Eles têm defeito, e não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Para um pouquinho aqui, presta atenção nisso que eu vou dizer. Eu peço a sua atenção para que isso não fique dúvidas. Aqui Deus está falando com Moisés e mostrando a ele que o homem que tivesse defeito físico não poderia exercer o sacerdócio. Isso na velha aliança.
Deixa eu deixar isso muito claro, para não ficar dúvida. É possível hoje em Jesus, uma pessoa defeituosa, um problema físico, ele ser um lindo sacerdote de Deus no altar? Porque Deus não olha mais para essa questão física, era apenas algo simbólico, profético, que profetizaria deformidades espirituais e morais. Uau! Vou repetir, essas deformidades físicas que Deus não aceita, para nós na nova aliança estão sendo deformidades de ordem moral e espiritual. Pode um cadeirante ser um grande ministro de louvor? Eu conheço um pastor que ele é cego, meu irmão, ele ministra com tanta autoridade, é tremendo quando ele ministra. Porque a questão agora não é mais o problema de ordem de defeito físico do sacerdote, mas agora o problema, as deformidades são espirituais e deformidades morais. Primeira delas, o sacerdote não poderia ser cego. Diga comigo, o sacerdote não poderia ser cego. É impossível estar no reino de Deus, um reino de reis e sacerdotes, esse sacerdote ser cego. Deus não aceita, Deus não quer, Deus não recebe sacrifícios de sacerdotes cegos. Isto fala, querido, um levita, um sacerdote que perdeu a sua visão, um levita que não tem visão. Alô? Uau! E vou dizer o que tem de pessoas da igreja, pastor, que não tem destino claro, não tem propósito de vida, ele não sabe onde ele quer chegar no final de ano de 2023. Você pergunta, jovem, o que você quer até o final de dezembro, até o final do ano em dezembro? Você olhar para trás e dizer, eu cheguei aqui. Ah, pastor, eu não sei. Está que nem Agar. O anjo chega para Agar e diz assim, de onde você veio? Para onde você vai? E ela responde, de onde eu vim eu sei, mas para onde eu vou eu não sei. O que tem de sacerdócio cego? Se pergunta, qual é a visão do seu ministério? Não sei. Qual que é a visão do ministério Ágape? Não sei, estou há 1 ano na igreja, 8 anos, não sei. Qual que é a visão do seu chamado? Não sei. Perderam a visão. Perderam a visão quando sobem no santuário de Deus, no altar de Deus, e a igreja está diante deles, e eles perdem a visão, eles não conseguem contemplar o Senhor sendo adorado e entronizado em meio à adoração. Eles perdem a visão, eles não conseguem discernir os dias de batalha e guerra, eles perderam a visão, eles não conseguem enxergar um futuro melhor do que o passado, eles não conseguem entender que lá na frente já está te aguardando aquilo que Deus te prometeu. Uau! Sabe por quê? Preste atenção nisto. Deus não escreve como nós escrevemos. Deus não escreve a história como nós escrevemos. Nós pegamos um caderno como esse e a gente começa a escrever da esquerda para a direita. Deus começa a escrever da direita para a esquerda. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Enquanto nós começamos aqui, Deus já vem lá da frente dizendo, tudo está preparado, tudo está te esperando. Fique tranquila, minha irmã, tudo está preparado na sua vida em nome de Jesus. Ao sair daqui, fique em paz, tudo Deus já preparou. Essas preocupações do seu coração, fique em paz, tudo já está preparado pelas mãos do Senhor. Sacerdotes que não têm visão, e a visão quando tem, pastor Ameire, é visão de música, não é visão de reino. Uau! Não dá para exercer o sacerdócio levítico com visão de música apenas. Deus não procura músicos, Deus procura adoradores e verdadeiros. Uau! Isso é poderoso. Eles não têm visão de reino. Não, é a nossa denominação só, e não é só, a gente só se ajuda entre nós, a gente só se mostra. Ei, é visão de reino.
Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos diz assim: você está dizendo que é rei, e Jesus diz: tu dizes, vocês estão dizendo que eu sou rei. E então Jesus responde para Pilatos assim, na Bíblia King James é melhor ainda, diz assim: for this cause I was born, por uma causa eu nasci, por uma causa eu estou no mundo. Ele responde para Pilatos. Jesus não disse assim: eu estou no mundo por causa de 12 discípulos, eu não estou aqui para defender uma visão que o meu pai me deu. Uma visão é boa e é necessária, mas o poder de uma causa, a causa do rei e do reino, ela é mais poderosa do que uma visão. Que coisa linda. É necessário ter visões? Sim, mas é por uma causa que nós estamos na terra. Que causa é essa? A causa do rei Jesus e a causa do reino de Deus. É por isso que eu não me canso de viajar. Chego em casa, arrumo a mala e vai para outro lugar. Sabe qual é? Eu vou pregar na igreja Assembleia, na Metodista, ministrar na Batista. Não tem problema, para mim não é placa. A minha visão é o reino. É o reino de Deus. Deus está restaurando os sacerdotes com visões. Deixa Deus abrir os seus olhos nesta manhã, em nome de Jesus. Deixa Deus abrir os seus olhos e mostrar quantas pessoas estão indo para uma eternidade sem Jesus. Quantas pessoas estão morrendo nesses minutos que estamos aqui para uma eternidade sem Jesus. Não terá uma segunda chance. A nossa música tem que levar Jesus, levar o rio de Deus para essas pessoas sedentas. Aleluia. Visão de reino, visão de reino de Deus. Eu tenho visão, eu já consigo enxergar eu e a minha casa servindo a Jesus. Pastor, só sou eu crente lá em casa, mas eu já tenho visão de Deus. Eu e a minha casa, como Josué disse: eu não sei vocês, mas eu já decidi. Eu já estou vendo com os olhos da fé. Eu sou um sacerdote curado, eu sou um sacerdote de visão. Eu já enxergo eu e a minha casa servindo a Deus. Eu tenho visão. Quando eu ministro louvor na igreja, eu estou lá, eu estou vendo a igreja do Parquelândia. Eu estou vendo esse bairro completamente inundado pelos rios de Deus, as águas fluindo nas ruas, as prostitutas entrando nas igrejas, não importa se não é na Ágape, mas indo para as igrejas, tocada pelo rio de Deus. Há uma atmosfera sobre esse bairro de violência que vai cessar, vai diminuir, as drogas vão cessar. Oh, irmão, e você começa a ter visões. A nossa igreja vai se multiplicar, nós vamos expandir. O reino de Deus, ele não para de crescer, ele é como a luz da aurora, como diz Provérbios. É cada dia mais e mais e mais. Ele não retrocede, ele avança, ele se expande. Sabe por quê? Porque é Jesus quem está edificando. Não é obra de homem, é uma obra que ele começou a edificar. Mas quantas vezes o pastor tem visão e ele quer gerar essa visão no coração dos levitas, e os levitas são sacerdotes cegos, que a visão dele é apenas música e cumprir uma escala, e não tem visão de reino. Uau! Eu oro para que no próximo evangelismo da sua igreja, os membros da sua igreja vão dizer: uau, todo o ministério de louvor está aqui hoje. Eles nunca vieram, porque eles entenderam e foram curados nos seus olhos, que o reino de Deus aqui está em jogo. Não é a música, não é uma escala, é o reino de Deus para ser implantado. O mar morto está nos esperando. O mar morto está esperando o rio de Deus. E a adoração libera, os adoradores liberam o rio de Deus. Você pode aplaudir esse Deus lindo e poderoso. Você pode dizer aleluias, glória a Deus. O sacerdote, a Bíblia diz que não pode ter a mão quebrada. Faz assim. Homem, cuidado para fazer. Faz com força, homem, assim. Uau, perigo. Obrigado, pastor Luizinho. Vamos começar a usar. Homem faz assim. Aleluia. Assim, e melhor, olha, as revelações que vão surgindo. Diga assim comigo: o sacerdote
ele não pode ter a mão quebrada. Sabe o que fala isso? Um defeito de ordem moral e espiritual. Um sacerdote de mão quebrada fala de um levita que exerce o sacerdócio debaixo de avareza e miséria. Isto é profundo, pastor. Pastora Meire, nesses 30 anos, a minha indagação a Deus, pastor Luizinho, era: por que os levitas não têm grana? Por que as famílias dos levitas, eles sofrem na área financeira? Por que para ir no acampamento os levitas não têm como pagar o acampamento? Por que os levitas? Não é mas uma das coisas que Deus falava ao meu coração há anos atrás é que diz: medita nesta lei de Josué, medita nesta lei de dia e de noite, e tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito, então prosperarás o seu caminho. Tiago diz: não sejais negligentes. Não seja como aquele que você olha no espelho o seu rosto e logo vira e esquece a sua face. Não faça isso com a palavra. E então eu estava num culto, estava sentado ali no banco, o louvor acontecendo. O pastor disse, depois da oferta e dízimos: pastor, sobe e prega, fica à vontade. Eu esperei, e naquele momento eu e Flávia temos o costume, ela está ali, sabe, de ofertar em todas as igrejas que nós vamos pregar. É um princípio que a gente tem desde lá de trás, de plantar, de investir no reino. É o reino, não é só na igreja local, é o reino. E eu estava lá, preparei a minha oferta para entregar. O pastor falou de dízimos, ofertas para os membros da igreja. E então o pastor disse assim: enquanto o ministério de louvor canta uma música, a igreja vem dizimar e ofertar. Sabe o que aconteceu? Toda a igreja veio à frente, dizimou e ofertou. Eu ofertei, voltei ao meu lugar, e Deus perguntou: quem deles ofertou e dizimou? Dos sacerdotes que estão no altar. Eu disse: ninguém, Senhor. Eles estão tocando, eles estão te adorando nesta hora, eles estão celebrando junto com o povo. Então o Senhor me levou a esse texto: tenhais o cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito, porque só assim você prosperará o seu caminho. Se eu não cumprir a lei do Senhor, não adianta. Deus tem misericórdia, eu estou te servindo no altar, olha minhas finanças. E Deus diz: aonde está o seu dízimo? Para que eu mesmo repreenda o devorador, diz o Senhor dos exércitos. Sabe por que ele diz assim, diz o Senhor dos exércitos? Ninguém se atenta a isso. No final de Malaquias, ele se manifesta como Jeová Sabaote, Senhor da guerra. Diz o Senhor dos exércitos, porque ele sabe que a maior guerra que tem é contra Mamon. Falávamos isso ontem com o pastor Luizinho. É contra Mamon, onde ele trata de Senhor. Não dá para servir a riqueza e a Deus, a Mamon e a Deus. Ei, há uma batalha espiritual na mente dos levitas. Se eu entregar, vai faltar para eu comprar a corda do violão, comprar a baqueta nova, comprar um instrumento novo, a minha caixa amplificada, valvulada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos praticar a palavra, e uma das áreas mais difíceis para nós levitas é mexer no bolso. Desculpa falar isso no último dia, mas é pelo Espírito do Senhor, porque Deus quer te prosperar. Deus quer fazer de você um homem generoso, que não tomará mais emprestado, mas você vai abençoar. Você emprestará a muitos, você prosperará financeiramente, porque você sabe quem é o teu Deus, o Deus do ouro e da prata, o Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas, que chama a existência o que não existe. Uau! E eu estou vendo os levitas começarem a dizimar e ofertar na igreja. Isso tem alegrado muito o meu coração. E sabe qual é o resultado disso? Eu tenho visto Deus colocar, meu irmão, empreendimentos nas mãos de levitas, estratégias de recursos financeiros, aonde os levitas começam a investir no reino de Deus, na obra missionária, no próprio ministério de louvor, ajudando uns aos outros. Uau! Mas continuamos com avareza e mão quebrada. O problema não é só o dízimo,
O problema são as ofertas que nós lançamos no altar. Não dá tempo de ler, leia depois Malaquias. O problema para nós é 3, né? A gente fica arrepiado, lá vem falar de dízimo e oferta. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, que te roubam. A gente tem pânico disso. Mas sabe o que me gera mais temor, pastor? É o capítulo 1 de Malaquias. Depois você lê. Sabe para quem Deus está falando no capítulo 1? Para os sacerdotes de novo. E ele chega assim, os sacerdotes vão ofertar, e a Bíblia diz que Deus diz assim: aceitaria eu das tuas mãos esta oferta? Entregaria você esta oferta aos governadores? Por que entrega a mim? Diz o Senhor. Tendo o melhor, por que entregasses do teu coração o pior? Querido, e ele vai descrevendo. Ele não está falando de quantia, ele está falando de qualidade de oferta que nasce no coração. Às vezes a gente tem a condição de dar melhor, de investir o melhor na igreja, no reino. Não é igreja, igreja por igreja, é no reino. É esse reino que estamos falando desde o primeiro dia. É o poder deste reino, o governo de Deus, é a extensão de Deus. Só que em vez de tendo o melhor, a gente faz sempre ofertar a gente até dá uma viradinha quando a gente recebe o salário, né? Essa onça pintada, pastor Luizinho, não. O Ibama pediu para preservar, eu vou preservar na minha carteira. Esse peixão aqui também, meu Deus. Eu nem sei a de 200 qual que é o animal. O lobo-guará, a irmã conhece, aleluia, está cheio de nota. Tem uma alcateia lá. O lobo, meu Deus, eu nunca tive um lobo. Esse lobo vai ficar na minha carteira porque traz sorte, aleluia, fiquei até arrepiado. Aí ele pega aquela nota de 2, suja, amassada, e ainda está escrito assim, pastor Luizinho: quem pegar essa nota, Santo Expedito vai abençoar. Misericórdia, eu não quero, é essa mesmo. Ele fecha as mãos e vai para o altar, muito espiritual, cantando: santo, 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 aleluia. E eu prosperarei para a direita, para a esquerda. Ele dá a volta, e então ele planta uma semente. Tendo vós o melhor, por que entregasses o pior? Nós vivemos uma avareza terrível. Somos sacerdotes espirituais com a mão quebrada e por isso não prosperamos. Deixa Deus abrir a tua visão, deixa Deus restaurar as tuas mãos, para esta mão estender ao próximo, e debaixo de generosidade dizer: o que eu posso te servir. Eu não tenho muito, mas eu tenho um pouco de comida para partilhar com você. Eu vou dividir, você está desempregado. Ei, meu irmão, quebrou a corda do seu violão. Hoje eu recebi de uma aula que eu dei aula lá: olha, compra aqui essa corda, eu te abençoo. É elixir com mel de abelha e com cajá na corda, aleluia. Uau. Por que nós vivemos a miséria, se o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, e cantamos muitas músicas que fala deste Deus Jeová Jireh? A pior coisa é você cantar algo que você não vive, e vem a acusação do diabo: ei, você. Você está disposto a entregar o que Deus pedir para você? Não dá tempo de contar, meus irmãos, centenas e centenas de testemunhos que eu e Flávia, minha esposa que está ali, como nós vivemos financeiramente. É a 5ª vez que nós estamos num período onde não temos salário de nada, igrejas, nada. Todo mês vivemos pela fé, de ofertas, e nunca toquei em oferta. Pastor, até que eu prego na igreja deles há anos, eu nunca toquei, apenas, se possível, cobrir as despesas de uma oferta. Eu nunca falei se é R$50, 10 centavos. Eu tive uma experiência, pastor, veio à minha mente agora, lá no Rio de Janeiro. O pastor, o apóstolo Exir, uma igreja batista Shalom, querido, uma igreja grande. Eles fizeram como aqui de levitas.
No final o apóstolo me chamou à frente e diz: nós vamos levantar uma oferta ao pastor Rogério e à pastora Flávia. Meu irmão, sabe aquela semana, pastor Luizinho, você tem 1000 contas empilhadas para cumprir os seus compromissos. Eu não tinha nada. E eu falei: meu Deus, como o Senhor é bom, sempre. E não é por causa do dinheiro, porque o Senhor sabe de verdade a nossa necessidade. Irmãos, para resumir a história, tem muitos detalhes, mas vou resumir. Ele pôs uma mesa, não pôs nem salva, envelope, ele pôs uma mesa. E as pessoas começaram a vir. E ficou um bolo de dinheiro, de moedas, de cheques, né? Até na época tinha cheques. Irmão, a hora que o apóstolo está orando, eu fechei os meus olhos. Deus disse: esse dinheiro não é seu. Eu quero que você pegue o que você recebeu agora e você supra as necessidades de muitos dos levitas que estão passando necessidade e que vieram, só Deus sabe como, nesse congresso. Irmãos, eu com lágrimas nos olhos, não era por causa de remorso não, mas é pelo que Deus estava me mostrando dos levitas passando necessidade. E eu falei aquilo, fui ministrando, e eu disse no final: você levita que está desempregado, você que tem contas amanhã para pagar, isso era domingo, e você não tem nada, eu queria que você viesse aqui a essa mesa, mas seja justo, porque Deus conhece o teu coração e a sua necessidade. Pegue apenas o recurso que é necessário para você cumprir o seu compromisso amanhã. Meu irmão, foi difícil o primeiro levantar, mas depois que o primeiro levantou, vieram alguns, e eles começaram a pegar. Eu me lembro que eu voltei no avião do Rio São Paulo, com um pacotinho de moedas, e um pouquinho do que sobrou daquela oferta, a farinha e o azeite da viúva. Isso, eu chego em São Paulo segunda-feira. Na quarta-feira, uma irmã me liga e diz: pastor, eu preciso da sua conta. Não vi aquela irmã, nem sabia onde ela morava, onde ela estava. Do nada ela me liga: nós gostaríamos de entregar uma oferta de amor ao pastor e à pastora. Na quarta-feira, essa mulher depositou 12 mil reais na nossa conta. Eu não sei quanto tinha naquele volume de dinheiro naquele domingo, mas seria o suficiente e sobraria para nós dizimarmos e ofertarmos, e ainda sobejaria talvez um pouco. Mas Deus é um Deus que quer nos dar além do que precisamos, do que clamamos, do que pedimos ou pensamos. Não limite Deus numa caixinha de fósforo, do que Ele é capaz de fazer ainda este ano nas suas finanças. Mas tudo tem que culminar para o reino de Deus. O sacerdote não pode ter a perna quebrada. Diga assim: perna quebrada. A perna quebrada significa um sacerdócio que precisa de muleta para caminhar no seu sacerdócio. Dá um chacoalhão nesse irmão já para ele despertar e fala assim: para de muletas, para de usar muletas, irmão. Alô, você não precisa de muletas espirituais, nós precisamos de Jesus e da palavra revelada. Vou repetir: você não precisa de muletas espirituais, você precisa da palavra e de Jesus. Aí, pastor, eu não saio de casa enquanto eu não me unjo. Eu falei para essa irmã: todo dia você se unge? Ela disse: pois é, pastor, o dia que eu não ungi, eu estava com pressa, acordei tarde, eu bati o carro indo para o trabalho. Olha a mentira do diabo. Isto é sofisma. Sabe o que é sofisma? É tudo aquilo que parece ser verdade, tem tudo para ser verdade, mas no fundo é uma grande. Na cabeça dela, enquanto ela se ungia todo dia, ela não orava pedindo para Jesus cuidar dela. A proteção dela estava no óleo da unção. Aquele óleo era uma muleta espiritual para ela. E o dia que ela bate, ela diz: foi por causa do óleo que eu não ungia. Olha como o diabo é astuto.
Meu irmão, para de chegar e dizer: Deus, hoje eu tenho uma palavra do Ministério de Louvor para a igreja. Deixa eu ver o que Deus quer falar. Só mais um minuto, igreja, aleluia. Judas se enforcou, vai e faz tu o mesmo, aleluia. Não, não é isso. A Bíblia não é uma muleta, uma caixinha de sorte. Deixa eu ver o que Deus... Eu não estou dizendo que um dia você não vai abrir e Deus vai falar. Deus é Deus e a palavra dele é soberana. Mas a Bíblia é para ser meditada. Ela não é para ser lida como uma historinha do gibi. Meu irmão, tem dias, semanas. Outro dia um irmão falou: você deve orar todo dia e ler a Bíblia. Eu falei: irmão, tem semanas que eu fico apenas num versículo. É apenas aquele versículo. Mais nada, mas eu estou remoendo ele. Eu fico nele, dizendo: Deus, esta é a palavra do Senhor para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Nós não precisamos de muletas. Porque é noite de cura na igreja, então vamos separar 5 músicas que falam sobre... Quem disse que tem que ser? Senhor, o que o Senhor quer ouvir hoje? O que o Senhor quer ouvir hoje, Pai? A Bíblia diz que o sacerdote não poderia ser corcunda. O corcunda, ele fica olhando sempre para... Meu irmão, quando você vai ceiar, você pega o cálice, sabe o que você faz? Não tem como tomar o cálice assim, ó. Toda vez você tem que levantar a sua e olhar para... De lá vem o meu socorro, Senhor. Eu não quero ficar olhando para as circunstâncias. Eu sou um sacerdócio restaurado. Eu sei de onde vem o meu socorro, bem presente na minha angústia. No dia da minha angústia eu clamei ao Senhor. Salmo 40, diz o homem, um adorador chamado Davi. E então ele ouviu o meu clamor, ele ouviu o meu grito de socorro. Ele firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou-me um cântico novo nos meus lábios. Levanta a tua cabeça hoje. Saia por aquelas portas daqui a alguns minutos de cabeça erguida, como um sacerdócio restaurado nesse final de semana. Não vai dar certo, já deu certo em Jesus, em nome de Jesus. Hoje à noite, no louvor das nossas igrejas, a glória de Deus virá em nome de Jesus. Eu já estou gerando isto dentro de mim com a fé. O justo vive pela fé, e a fé no Filho de Deus, Jesus, reino de Deus. E eu encerro aqui. O sacerdote não poderia ter o testículo quebrado. Sabe o que significa isso espiritualmente? O testículo é onde gera-se o esperma, onde gera vida. Significa o sacerdote do reino de Deus não pode ser estéril. Significa, não pode ser apenas um músico e não ganhar almas para Jesus, gerar vidas. Se você não tem compaixão de almas, se você não tem amor pelo perdido, alguma coisa está errada no reino. E não é no reino, é comigo que estou querendo entrar no reino. Como a pastora bem disse e ilustrou lindamente, existe um reino, mas estou do lado de fora há 30 anos. Mas eu ainda não entrei no reino, porque a hora que você entra no reino, o reino se apodera de você, e a sua visão é almas. Uau! Já estamos quase no meio do ano, não me responda. Responda no seu coração e para Deus só. Quantas almas, levita, músico do Senhor, cantor do Senhor, dançarina do Senhor. Quantas almas você e eu, nós ganhamos para Jesus? Estamos no meio do ano de 2023. Quase 6 meses se foram. Será que somos estéreis? Ou aquela jovem que está na sua faculdade, na sua escola, na carteira da frente, querendo cortar o pulso? Meu irmão, em qualquer lugar, em qualquer hora, as pessoas estão sedentas. Volto a dizer isso. A pastora Flávia está ali, ela conta cada testemunho. Ela vai no supermercado, ela volta com uma alma ganha para Jesus. Enquanto está passando a compra, a mulher do caixa do nada começou a falar: que desespero que eu estou. E começou a abrir, meu irmão, essa mulher começou a
a abrir o coração para Flávia. Meu irmão, Flávia começou a ir no mercado lá perto de casa, na esquina de casa, só por causa dela, para ministrar ela. Haja carteira, irmão, para pagar mas foi um investimento ali. A desculpa era comprar coisas, passar no caixa com ela, para ela falar e a Flávia ministrar ela. Sabe o que aconteceu? Ela ligou para a Flávia e disse: me ajuda, acabei de pôr o ferro quente. Olha só, querida, eu acabei de pôr ferro quente no meu corpo, porque eu tenho uma dor no meu peito. A gente sabe qual é essa dor. Eu tenho uma dor no peito que não vai embora, e eu pus ferro quente para ver se amenizava esta dor. Ela queimou o seu corpo, ela tentou cortar os seus pulsos para dar cabo da vida dela, porque não aguenta esse vazio que gera dor. E esse vazio tem o tamanho de Deus, que quer entrar. Jesus quer entrar. Só que como eles ouvirão, diz Romanos 10, se não há quem pregue, como pregarão se não são enviados? O nosso ministério de louvor tem que culminar em almas para Cristo. Quais são as estratégias para esse ano? Vamos para as praças? Vamos para minha irmã, obrigado. Eu sei que isso é o pior momento para quem está sentado, irmão. Eu ficava triste, magoado com o meu pastor. Eu estava morrendo de sede, e vinha, ele pegava aquela Coca-Cola, ele tomava Coca-Cola gelada, ele fazia assim, ó. Ele lambia o beiço assim. Eu falava: meu Deus, isso não é. E eu morrendo de sede aqui. Com sede, irmã? Divide com as irmãs aí. Está vendo que é sentar na frente? Recebe bênção, irmão. Próxima vez, hoje à noite no culto, senta no primeiro banco. É hora de nós nos posicionarmos num sacerdócio real e não mais um sacerdócio defeituoso. Num sacerdócio santo, edificados por Jesus, para termos autoridade, onde as portas do inferno não prevalecem contra o ministério de louvor, contra o sacerdócio real, o sacerdócio levítico. E o que esse sacerdócio no altar liga na terra, através da adoração e música, está sendo ligado nos céus, e o reino de Deus se manifesta. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, peço perdão, pastora Meire, mas eu queria que você, possa fazer uma oração? Só, pastora, põe a mão no seu coração, por gentileza. Ó Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz por si só. Ela toca, Senhor, ela muda, ela restaura, ela edifica, ela exorta, ela abre os olhos, Pai, do nosso coração, ela restaura a visão, ela muda os objetivos carnais em espirituais, ela muda, Senhor, o rumo da nossa história. Eu te peço, Senhor, que esta palavra plantada na simplicidade desse evangelho, Senhor, que cremos nessa simplicidade da Tua palavra, Senhor, mas na profundidade dela, eu te peço, Senhor, restaura cada sacerdote que está aqui nesta manhã, restaura o sacerdócio real, tira aquelas nódoas, Senhor, que Pedro disse lá em 2 Pedro, Pai, atrevidos, que desrespeitam autoridades, Senhor, que não honram seus líderes, Senhor, que estão cheios de luxúrias, Pai, com prostituição, com coisas que separam, Senhor, desses sacerdotes, Pai. Restaura o sacerdócio levítico, restaura o sacerdócio real, restaura, Senhor. Nós queremos subir no altar nesta noite, Senhor, em nossas igrejas, com o sacerdócio restaurado, Senhor, curado, liberto, Senhor. Oh, em nome de Jesus, coloca a mão nos seus olhos, Senhor, abre os olhos espirituais, Senhor, dá visão aos levitas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que quando estivermos no Teu altar, que a gente possa ver o reino espiritual, o reino do Espírito, possamos ver, Senhor, os anjos do Senhor, juntamente com a congregação, declarando: santo, 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 aquele que está no trono. Pai, abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós no Teu reino. É o reino de Deus, é o Teu governo, Senhor, é a extensão de Deus na nossa vida e para o mundo que nos aguarda, Senhor. Senhor, levanta, abre as suas duas mãos assim à frente, Senhor, restaura as mãos, Senhor, restaura as mãos do sacerdócio levítico, Pai. Toda avareza, toda miséria, todo espírito de mamon seja denunciado agora em nome de Jesus, Pai.
Fala para Deus, conversa com Deus. Se você não tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas, pede perdão a Ele agora. E faz um voto, mas de verdade. Se não for cumprir, não faça, é melhor não fazer. Mas diga: Pai, na próxima oportunidade que eu receber algo nas minhas mãos, seja um presente, uma oferta, uma comida, e Senhor, eu quero entregar o dízimo, a parte que é do Senhor. Eu quero ser um ofertante, eu quero ser generoso, eu quero ser um abençoador. Eu não quero ser um músico com as mãos quebradas, um sacerdote de mão quebrada. Eu quero viver prosperidade que é a do Senhor. Senhor, restaura as minhas mãos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, restaura os pés de cada um dos meus irmãos. Toda paralisia seja quebrada neste lugar em nome de Jesus. E eu profetizo: você correrá e não se cansará no reino. Pastora Meire, Deus está tocando os seus pés, e Ele diz: este ano você correrá e não se cansará. Eu estou cuidando do Boris, ele é o meu filho. Eu o chamo todos os dias pelo nome dele. Eu falo no interior dele, eu ministro no coração dele. Eu e ele, diz o Senhor. E porque você disse a mim, eu ouvi em prantos o dia que você o entregou a mim totalmente, e disse: Senhor, ele é teu, faça-se a tua vontade, Senhor. E então você disse: Senhor, eu continuarei a te servir, a te amar, a dedicar a minha vida na tua palavra. E então o Senhor diz: você correrá e não se cansará. Eu te usarei profeticamente, como uma voz profética no ministério Ágape, ou na liderança Ágape. Você é uma voz para trazer alinhamento, para trazer o equilíbrio, para trazer visão de coisas vindouras que o Senhor quer estabelecer. Eu te surpreenderei ainda quando voltar a Campinas. Oh, o teu coração se alegrará, o teu coração se alegrará, o teu coração se alegrará, o teu coração se alegrará. Oh, uma nova unção, um novo óleo do Espírito vem sobre ti, um novo azeite do Espírito é derramado sobre a tua cabeça, sobre as tuas mãos, sobre os teus lábios, sobre o teu coração. Receba o óleo, receba, 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 receba. Nimramalamas, mamas, limas, mas, recas, ramas, reinas, regas, ramas, rimas, ride, ramas, recas, ramas, recas, ride, ramalabas, rindalabas, primalabas, tanas, recas, rindalabas, rinas, recas. Não importam as circunstâncias, aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei.
Espírito, é um azeite novo para propósitos novos, uma visão nova, um fluir novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Diga: te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importa. Você é sacerdote real, sacerdote real, sacerdote real, sacerdote real, edificados por Jesus, levantados por Jesus. Oh, Ele vai completar esta obra, Ele vai terminar. Ele não acabou, mas Ele vai terminar. O dia que Ele voltar, seremos glorificados. Aleluias, aleluia. Adoraremos sempre, 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 sempre haverá um cântico nos nossos lábios, sempre, mais uma vez, mais uma vez. Eu te louvarei. Não importa o que o diabo te mostra, não importa. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Pai. Nós te louvaremos todos os dias da nossa vida. Senhor, não faltará o cântico nos nossos lábios, um sacrifício de louvor e adoração. O Senhor aceitará o sacrifício de um sacerdócio real, restaurado, curado e liberto. E eu oro, Pai, para que esses sacerdotes possam gerar filhos espirituais, que esses sacerdotes possam ganhar almas para Ti, Senhor, que juntos possamos invadir esta terra. O que depender de nós vamos esvaziar o inferno e povoar o céu. Nós vamos ganhar almas para Cristo, através da música, da dança, da arte, Pai. Como o povo cearense e nordestino é talentoso, como o Senhor deu graça a eles, como o Senhor tem dado tanta graça na arte para este povo. E eu te peço, Senhor, que esta arte toda se reverta para apenas glória de um nome, o nome que está acima de todo nome, o nome na qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, hoje e sempre. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus. Ele está aqui falando desculpa do horário. Que horário que nada, né? A gente ficava mais aqui, não é, meu irmão? Bom, queridos, nós estamos chegando